Temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064. Aplicativo Cliente Águas. E o site www.aguasdoparaíba.com.br. Na Unimed Campos, seu cuidado começa hoje. Última chance do ano para garantir o melhor plano para sua empresa ou sua família com preços de 2025. E mais! Carência zero para consultas e exames simples e a segurança de poder contar com quem entende de cuidado. Mas atenção, as condições são válidas apenas para contratos fechados até o final de abril. Aproveite! Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV e todos os aplicativos também de rádio e no aplicativo da Folha FM exclusivo para Android ou iOS. Você pode baixar aí, seguir, curtir, compartilhar lá toda a nossa programação e também pela Alexa. Alexa, ouvir a Folha FM. É só dar o comando aí. São 7h05 em Campos. Muito bom dia. A gente começa mais uma edição do Folha no Ar com as principais informações de Campos e de toda a região. Em destaque aqui com o portal folha1.com.br e também outras informações que vão chegando aqui para a gente ao vivo a todo instante. No início do programa, logo a gente já traz aqui a previsão do tempo para hoje. Previsão de tempo bom, céu claro, temperatura máxima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia para hoje é de 29 graus, a mínima de 19. Agora aqui no centro da cidade faz 21 graus. Não há previsão de chuva para hoje, tá? Predominância do sol. E no programa de hoje com Everton Luna, jornalista, repórter de política da Folha da Manhã, vamos conversar com uma ex-colega nossa de jornal, jornalista, pós-graduanda em Direito Animal e pré-candidata a deputada estadual, nossa querida Thaís Tostes, que faz um trabalho aí excepcional nessa causa e luta pelo fim dos maus tratos aos animais. Vamos poder falar sobre esse assunto que é sempre muito bacana, é cruel, mas é importante a gente falar, discutir, debater, orientar, apontar as carências que nós temos, principalmente na legitimidade, na legislação brasileira, que ainda é muito fraca em relação a outros países que já resolveram problemas bem mais complicados, como a gente tem aqui. E como foi, por exemplo, o caso do cão-orelha.
Quando meu filho falou, pai, vai dar em nada, eu falei, não acredito, nós estamos num país diferente, hoje tem internet, hoje você tem redes sociais, e não deu em nada, e não vai dar. Que coisa impressionante. Ainda um país onde o dinheiro fala muito alto. E aí foi se descobrir, naquele caso do cão orelha, o poder dos familiares daqueles animais, né? E deu no que deu. Parece que um parente ontem morreu, mas de causas naturais, de uma das vítimas, enfim, que teria aliciado o vigia, enfim. O próprio vigia também já embolou o meio de campo todo e por aí vai. O delegado de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina estava também, né, sendo investigado com suspeita e ficou nisso. O Ministério Público entrou. E aí a gente vai falar sobre tudo isso. É um caso simbólico. A gente tem aqui alguns acontecimentos também durante o verão, pelo menos 2 que eu me lembro aqui, 2 desfalecimentos. Como é que é isso? 2 animais, não sei se mula ou burro, apagaram durante o dia, naquele sol quente, trabalhando, carregando peso, um na 28 e outro aqui na Rua do Príncipe. Assim, sabe, negócio impressionante. Há uma tentativa aí de controle do trânsito de transporte animal, né? Com tração animal em Campos, mas ainda também me parece que muito distante da necessidade de resolver esse problema e acabar com esse tipo de transporte, sem também, claro e evidente, acabar com os direitos daqueles que sobrevivem desse transporte. É possível fazer tudo isso sem nem precisar polemizar isso. É só querer resolver, resolve. E aí a gente fala com a Thaís também sobre sua pré-candidatura a deputada estadual pelo AGI. E, por fim, vamos pedir a Thaís para fazer uma projeção das eleições a presidente, governador tampão do estado do Rio, governador, senador também. Thaís, obrigado pela presença, bem-vinda. Rapidamente, só passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já abre essa entrevista de hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E também de Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, destaque: Frederico Paes, abre aspas, não tentem me jogar contra Vladimir, fecha aspas. No último sábado, durante o programa Prefeitura e Ação no Parque Aurora, o prefeito de Campos não mediu o tom no discurso e foi direto ao ponto. Cláudio Castro irá depor nesta terça-feira na CPI do crime organizado. Parlamentares devem acompanhar a leitura do relatório e votar documento. Nova descoberta de hidrocarbonetos no pré-sal da bacia de Campos. O poço está localizado a 201 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. Motociclista morre após colisão com um caminhão na RJ 224 em São Francisco. A vítima ficou presa sob o veículo e não resistiu aos ferimentos. Justiça proíbe vereador de São Francisco de Itabapoana de entrar em prédios da prefeitura sem autorização. Na decisão, o desembargador ainda impede o vereador Isaac Salvador de filmar os locais. Está aqui no destaque do portal folha1.com.br. Chama atenção pela contradição dessa determinação, né? Mas tem os detalhes todos aqui no portal. Prefeito de Bom Jesus sofre agressão e registra caso na delegacia. Paulo Sérgio Cirilo relatou que recebeu um soco ao ajudar a mulher que estava sendo agredida. Servidores do Detran discutem continuidade da greve hoje. Intolerância religiosa contra terreiros é alvo de pesquisas na UENF. As religiões de matriz africana
ainda são alvo de intolerância e violência. Divina Terra aporta na Pelinca. A Divina Terra, rede de franquias do mercado saudável que mais cresce no Brasil, abrirá a segunda unidade. Mandato interino de Ricardo Couto pode se estender até outubro. Pedido de vista de ministro Flávio Dino reforça esse cenário. E conversando com o Everton Luna, só um comentário rápido aqui, que é o repórter de política do jornal Folha da Manhã, o prazo para vista desse processo é de 84 dias. São 2 meses e quase 3 meses. Então, quando saiu o prazo, se o Dino entregar o processo de volta dentro do prazo limite, está faltando aí 4, 5 meses para terminar o mandato. É o estado do Rio. Mandato interino do Ricardo Couto pode se estender, então, até outubro. E ainda, que na verdade é até dezembro, né? Depois a gente confere aí. E MTT reforça prazo para vistoria de ônibus, vans e táxis. Capucci diz que resultado de licitação para estudo sobre erosão será entregue no próximo dia 27. Vereadores de Campos recebem o comandante do 8º BPM. Pessoal indica William Siri como pré-candidato a governador do Rio. E ainda o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, anuncia pente fino em contratos e número de servidores. São 7h13 em Campos. A gente começa esse Folha no Ar com essas informações e eu já trago aqui o bom dia da nossa convidada, a Thaís Tostes. Thaís, obrigado pela presença aqui com a gente. Agenda cheia lá na sua luta, no seu corre, e está aqui nessa manhã com a gente. É bom, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Sempre bom te receber aqui. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço, principalmente em nome dos animais. Muito obrigada ao Grupo Folha de Comunicação, né? A imprensa tem um papel fundamental nessa luta contra a violação de direitos. Então, se a gente não tiver a imprensa, a gente não consegue avançar tanto na questão dos direitos humanos quanto no direito dos animais, né? Então, muito obrigada por vocês caminharem com a gente nesse processo, nessa caminhada árdua contra a violação de direitos e a construção de novos e melhores direitos para os vulneráveis. Nem fala, né? Um papel, uma obrigação nossa. Meu caro Everton Luna, obrigado pela presença, sempre bom poder contar com você aqui nessa bancada também. Bom dia, bem-vindo, pauta boa para a gente conversar aqui hoje, sempre rende muito, e que é tema aí assim, das imagens que a gente vê nas redes, e hoje está tudo gravado, né? Tem abandono de animais, assim, a profusão, né? Aliás, vamos trazer uns números daqui a pouco que naturalmente vão deixar aí muita gente surpreendido. Bom dia, bem-vindo, Everton. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Thaís. Bom dia, Beto. Tudo certo? Saudações. Perfeito pro Fluminense. Você de brincadeira, negócio de saudações. O Fluminense nos ajudou, né? O Flamengo viajou, fez não sei o quê. O jogo era sábado, gente, para quem não tá sabendo. Aí o presidente do Fluminense, o famoso Margarida, né? Foi lá, não, tá, então a gente espera o Flamengo descansar. Toma. O Flamengo foi lá e... A gente agradece, né? Claro, enquanto tiver trouxa, né? Enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé, não tem esse ditado? Vambora. Mas, Thaís, voltando um pouquinho, você que é jornalista de formação, né? Como que foi esse passo do jornalismo para a luta do direito animal? Como que essa pauta entrou na sua vida?
Bom dia, muito obrigada. Prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Já conheci o Cláudio, o Beto também. Então, na verdade, o jornalista, ele é um pouco, assim, ele é um advogado das lutas sociais desde sempre, assim. A gente está sempre envolvido nas problemáticas sociais, na luta contra a violação de direitos de diferentes categorias, né? Então, desde sempre a gente está aí representando, sendo voz de inúmeras lutas, pautas, categorias, né, militâncias, e os animais, eles chegam nesse cenário talvez como uma das categorias menos acolhidas, assim, na questão de direitos, né? Então, na verdade, eu tô envolvida com resgate de animais e defesa de animais desde que eu fui criancinha, que eu era criancinha. Com 3 aninhos eu já resgatava animal, já abandonavam animais na minha porta. Eu era uma criança, eu tinha 3 aninhos, aí tinha que arrumar mamãe para eles, mãe de leite e tudo mais. E ao longo da minha vida, de todos esses anos, hoje eu tô com 38, eu sempre estive envolvida com resgate de animais, né? Então, quando a gente está fazendo resgate de animais abandonados, a gente não entende muito bem quando a gente é criança, mas a gente está basicamente pegando uma lacuna de política pública na ponta, né? A gente está ali fazendo o trabalho que era para o poder público fazer, só que a gente não entende esse processo. Então, aí veio o jornalismo, eu trabalhando com rádio desde muito nova, com 13 anos, já comecei, mas a questão animal nunca me abandonou. Na verdade, ela foi até mais presente, ou tanto quanto a questão da comunicação, né? Então, e ao longo do tempo, com os nossos esclarecimentos e essa luta, meio que uma luta por justiça social que o jornalista trava também, né? Os animais entram nessa esfera e a gente compreende melhor essa problemática dos animais, né? Então, transcende a questão de resgates e se torna uma luta por políticas públicas, né, por legislação. E hoje eu até me nomeei e me dei uma profissão, né, que é assessora de imprensa dos animais. Eu me considero isso, porque eles precisam muito desse processo, desse trabalho de voz, né, de reverberar os direitos, a luta por direitos deles. Por isso que eu abri minha fala falando que a imprensa, agradecendo o espaço que vocês estão dando mais uma vez, porque eles precisam muito dessa questão da voz, né? Porque eles têm a questão da comunicação deles, que é uma comunicação distinta. Então, o que é primordial nessa luta pelos animais, por direitos, por políticas públicas, legislativo, é a questão da voz. Porque se a gente não der voz, a gente não consegue criar isso. Porque eles não conseguem fazer essa luta comunicacional. Então, acredito que seja pela comunicação. E como que você observa hoje, como que estão as políticas públicas voltadas para os animais? Como que você analisa essa situação? Então, a gente entende que temos que avançar muito ainda. São vários filtros, né? Quando a gente vai comparar, por exemplo, a Suíça, outros países que zeraram o número de animais nas ruas, né? Holanda não tem animais em situação de rua. E a gente olha para o Brasil e vê esse processo de calamidade pública, sabe? Seres totalmente vulneráveis, vivendo pelas ruas, além de inúmeras deficiências de política pública. Então, se a gente colocar numa balança, a gente tem pouquíssima política pública. A gente não pode passar pano para o que foi construído. O que foi construído para os animais hoje no Brasil e está sendo construído é mínimo, é ínfimo e é o mínimo que o poder público pode fazer. Então, assim, a gente vai sempre dizer que não tá bom ainda, porque não tá. Então, a gente só vai ter um cenário melhor quando a gente conseguir enxugar mais isso, né? Não é uma insatisfação, mas a gente tem que trabalhar em cima dessa insatisfação, senão eles param. Porque até pra gente conseguir o que a gente conseguiu para os animais e estamos conseguindo, é uma luta árdua. Então eles vão sempre jogar a migalha, né? E muitas vezes também usar essa questão animal como trampolim político. Então é uma problemática absurda. O que a gente tem hoje, assim, em resumo, né?
A gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que teve a pena aumentada, né, pela Lei Sanção, que coloca aí para de 2 a 5 anos de reclusão os maus tratos, crimes contra cães e gatos. Então, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que era muito fraquinha, a gente conseguiu aumentar a pena para de 2 a 5 anos, sancionado por Bolsonaro, por meio do Sanção, aquele pitbull que teve as patas decepadas. Infelizmente, no Brasil, para a gente conseguir avançar esse mínimo, esse ínfimo, é sempre por meio da tragédia. Lamentável que a gente tenha que ter processos de escândalos, de coisas, de absurdos contra a vida, para que a gente possa avançar em nível de legislação e de política pública. Então, a gente tem esse aumento da pena para cães e gatos, né, na Lei de Crimes Ambientais, e agora, recentemente, no mês de março, se eu não me engano, a gente teve a Semana Nacional dos Animais em Brasília, e o governo federal ele lançou um pacote de medidas para melhorar a situação dos animais no Brasil. O que a gente tem com esse pacote de medidas? A gente tem o decreto Justiça por Orelha, né, que é o decreto 12.877 de 2026, que veio por conta do caso do Orelha. A gente tem, foi lançada também uma política nacional de proteção de animais em desastres. Então, a gente tem essa política nacional para animais vítimas de desastres, né, como Petrópolis, questões assim. E a gente teve também o lançamento, né, pelo governo federal, isso tudo dentro do pacote do governo federal, da primeira Conferência Nacional dos Direitos Animais, né? Então, a gente tem essas 3 coisas, né, que foram mais recentes, né, envolvendo o direito animal no Brasil, um pacote de medidas lançado pelo governo federal. Então, por exemplo, em resumo, o decreto Justiça por Orelha, ele colocou aí uma multa de R$ 1.500 a R$ 50 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão, com agravantes como punição para maus tratos. Então, infelizmente, a gente só conseguiu isso por meio da tragédia, né, do cão orelha. Assim, tragédia não no sentido natural da coisa, uma tragédia humanitária, né, assim, nossa, enquanto civilização. Então, a gente conseguiu elevar a multa para até 1 milhão com agravantes, a punição para maus tratos, que é o decreto Justiça por Orelha. A Política Nacional de Proteção de Animais em Desastres vem para poder amparar essa problemática, porque essas problemáticas urbanas decorrentes dessas complexidades ambientais, onde a gente tem cidades debaixo da água, quedas de barreira, e aí morre um monte de gente, como eu tive lá, atuando no resgate de animais em Brumadinho, muito triste. A gente chegou lá e tinha aquele monte de animal nas casas, nos viveiros, porque as pessoas desesperadas do córrego do Feijão, né, da mina, e saíram. E então, assim, os humanos sempre tiveram esse aparato, essa proteção, né? Os animais não, assim, salve-se quem puder e os animais ficam. Então, aí vem o governo federal lançando essa Política Nacional de Proteção dos Animais em Desastres para dar esse suporte. Até então, quem faz? A gente tem um grupo hoje, assim, oficialzão maior no Brasil que faz esse resgate de animais em desastres, que é o GRADE, é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres. E assim, rala muito, pega tudo, pega desde Nordeste até região serrana, sul do Brasil, o GRADE está lá. Então, essa política nacional vem aí com o SAMU-VET, por exemplo, né, com o resgate e manejo de animais em desastres, para poder reduzir essa mortalidade, né, com ambulâncias e essas equipes de resgate. Como tem para seres humanos, né, porque muitas vezes também os bombeiros tentam atuar nas questões, mas às vezes não tem um know-how. Então, a gente vem aí, o governo federal vem lançando pessoas capacitadas, especializadas em resgates a animais, que é um pouco distinto, Thaís, né? A gente vê que hoje muitos casos de maus tratos com os animais e que ganha grande mídia, ganha repercussão. Onde você acha que está a mudança para que não haja mais esses maus tratos, que os animais sejam tratados com respeito? Como que você analisa essa questão? Onde que está a raiz do problema e onde está a resolução dela? Nossa, difícil, né? Então, o que acontece? Depois eu gostaria de voltar, num outro momento, sobre o que a gente tem aí de avanço, porque tem coisas mais recentes também que, tá bom? A gente vai voltar nesse ponto, só para
A gente, até a nível de esclarecimento da população. Então, a gente entende que são várias frentes para a gente conseguir mudar essa realidade, né, dos animais. A gente acredita muito no processo educacional, sabe? A gente entende que deveria, inclusive, ser obrigatório ter disciplinas de proteção e defesa dos animais nas escolas públicas do Brasil. Isso não é emplacado porque não tem interesse político nisso, né? Então, a gente vê na grade curricular das crianças, dos adolescentes, disciplinas sobre o meio ambiente, né? E eles desenvolvem trabalhos, e a partir disso vão gerando uma conscientização. Depois muitas pessoas seguem até essa carreira da área ambiental, mas os animais, eles não são tratados nesse processo educacional como indivíduos. Eles entram ali só dentro da pasta do meio ambiente como fauna, né? Por isso que a gente está lutando pelo código, na verdade, pelo código de direito animal, assim, para que a gente tenha essa dentro, na área jurídica, né? Para o animal ser tratado para além de fauna, e sim como indivíduo sujeito de direito, que é o que ele é, garantido pela nossa Constituição Federal no artigo 225. A partir do momento que a Constituição Federal, no artigo 225, veda a crueldade contra os animais, ela automaticamente eleva os animais à condição de indivíduo e não de objeto, como diz o Código Civil, porque não tem como você cometer crueldade contra um objeto. Então, eu acho, Everton, que um dos pontos principais é a educação, e a partir disso a gente precisa lutar por políticas públicas, e essa é uma das minhas pautas de luta, né, que a gente vem propondo na pré-candidatura, a educação animalista, para a gente trabalhar desde o berço a proteção aos animais. É o mínimo, isso faz parte da formação humanitária do indivíduo humano. E, além disso, eu também acredito que uma outra frente para a gente conseguir ir minando e trabalhando essa questão na raiz é na parte da segurança pública, né? Então, a gente lutando nessa parte jurídica para que a gente possa ter melhores legislações e, junto disso, uma pauta que é minha também, que eu venho apresentando na pré-candidatura, que é a luta pelas delegacias especializadas de combate a crimes contra animais. A gente precisa criar delegacias especializadas, patrulhas, não é a patrulha canina, a patrulha animalista tem que ter, sabe, porque a gente vê já avançando as delegacias especializadas aos idosos, às mulheres, às crianças, aos adolescentes, todos eles têm esse aparelhamento de proteção e muito bom, e a gente luta que esses aparelhos, né, esses pacotes deles avancem também, mas os animais não têm nada. Então, a gente precisa dessas delegacias especializadas, porque é uma super lacuna, porque não adianta também a gente fazer um trabalho educacional ou nem ter essa questão educacional ainda, mas a gente lutar por legislação, se na prática os órgãos competentes por fazer essa legislação ser aplicada não trabalham. Tanto que o governo federal acabou de lançar recentemente um super programa de capacitação para os agentes de segurança pública, para que eles saibam lidar com a questão de maus tratos e crimes contra animais, porque não sabem, tá? A gente tem ótimos policiais civis, a gente tem ótimos policiais militares, a gente tem ótimos juízes, guardas, né, no Brasil todo, mas a grande parte não sabe nem o básico da legislação de crimes ambientais. Aí o governo federal acabou de lançar recentemente também, inclusive o governo federal está de parabéns, pegando aí várias lacunas históricas e estruturais para começar a puxar o fio dessa problemática que você falou, Everton, e acabou de lançar esse pacote. Então, eu acredito que a gente trabalhando educação e o combate na ponta, a gente tem aí duas frentes fortes para começar a minar isso, né? E junto disso, a luta política, a luta jurídica, a luta na imprensa, né? E assim vai. Thaís, posso trazer aqui só duas coisas. Deixa eu pontuar aqui. Eu falei que o tio de um dos suspeitos daquele caso Orelha, lá em Santa Catarina, morreu ontem. E ele está numa investigação, mas a polícia informou aqui ao canal UOL que não revela nomes, né? A Polícia Civil não revela nomes conforme determina a lei, em caso de investigação, aquela coisa que a gente já conhece. E
Tony Marcos de Souza, de 52 anos, era tio de um dos adolescentes citados na investigação sobre a morte do cão Orelha, que quanto mais se mexe, mais complica. Fizeram até uma autópsia do cadáver do cãozinho, né? E aí no novo laudo diz que nem houve, não houve um objeto. Primeiro falou que era um atropelamento, enfim, e quando foi refazer esse laudo aí, fizeram que não houve ferimento por objeto pontiagudo. Cara, é um negócio muito doido, muito doido. E aí, ele faleceu, segundo aqui as informações, ele era investigado paralelamente, uma informação paralela, de que ele teria aliciado ou tentado aliciar aí algumas das testemunhas, tá? E faleceu de infarto no miocárdio. Bom, vamos lá. Da última vez que você esteve aqui, a gente debateu muito, a gente falou sobre o número de animais soltos nas ruas do Brasil. A gente fez um paralelo também. Eu vou refazer isso aqui. E, infelizmente, o Brasil é tão descontrolado nessa coisa que não dá para ter um dado exato. Você tem uma suposição, uma estimativa de 30 milhões de animais abandonados pelo Brasil. 20 milhões de cachorro, 10 milhões de gatos. Gato é um negócio, então, assim, ó, tem uma casa aqui na Formosa que é ali um procriador sem fim de gato, e ali é aquela coisa viciosa, aquele ciclo, né? E aí, na pesquisa, hoje, o Brasil tem, então, esses 30 milhões de animais. Os estados mais populosos, que aí vem aqui a nossa região, o Sudeste, são os que têm o maior número de animais também de rua. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, exatamente nessa ordem, né? E assim, parece ser, onde tem gente, tem mais abandono. Aliás, a pandemia foi um espetáculo, né? Todo mundo quis um animalzinho para ficar dentro de casa. Acabou a pandemia, bota onde esse bicho? Olha que doideira. E tantos casos de animais aí que a gente conhece que foram fundamentais durante a pandemia para muita gente. Muita gente não entrou em depressão, não piorou por conta da companhia de animais. O estado do Rio tem uma estimativa aqui de ter em torno de 6 milhões de animais abandonados. 3 milhões e 400 de cachorro, 2 milhões e 600 gatos. Negócio também, assim, números gigantes. Campos, a gente conseguiu uma estimativa também aqui, fazendo um cálculo, por um animal para cada 3, 4, teria uma média de 6 mil animais de rua também em Campos, só de cachorro e gato, né? E aí vem a situação. Aí tem a Índia, 60 milhões de animais de rua, a Índia. A China, dezenas de milhões. E o Brasil aparece em terceiro como um problema crônico também aí no mundo. Agora, você citou Suécia e Holanda. Eu fui pesquisar e, para a entrevista de hoje, o primeiro país que aparece, assim, dos 6 que resolveram o problema de animais, tem uma lei que eu achei muito interessante. Vou trazer para você analisar e acabar aqui esse preâmbulo robetesco aqui. Como é que pode falar assim? Robetesco? De Roberto Henrique, nosso querido. A Holanda, castração gratuita em grande quantidade. Cada esquina tinha um castrador. Os cachorros já estavam ficando doidos. Brincadeira à parte. Altos impostos para a compra de cães. Ótimo. Cães de raça. Você viu que tinha um cara vendendo cão de raça aqui na rua essa semana? Meio doido, que a vereadora Alexandra que denunciou. Um abraço aí, a Alexandra, lá de Quissamã. Ela passou aqui em Campos, viu os animais meio que desnutridos. Incentivo forte à adoção, leis duras contra o abandono. Mas tem uma lei aqui que eu achei melhor ainda. Quer ver? Imposto sobre
anual sobre o animal. Você vai ter o animal, quer ter o animal de fato, de verdade? Na Alemanha. Isso dá uma polêmica. Ah, não, ainda mais falar de governo de esquerda, mas assim, o que mais me chamou a atenção aqui é o número a lei de imposto para quem vai comprar um animal de estimação, um animal de raça. O que dá para usar desses países aqui de primeiro mundo que conseguiram resolver aqui na nossa realidade? Porque assim, você fala em levar essa didática para salas. A gente não consegue aqui colocar a história de Campos nas salas de aula, é um negócio muito, muito difícil. O trânsito está aí, o povo se matando aí, agora com bicicleta elétrica, tudo sem resolver, porque nunca fizeram um trabalho de base e não vai ter. As gerações vão chegando e vão continuando, né, renovando os mesmos erros. O que você acha que dá para fazer? Então, na verdade, dá para fazer tudo isso, né? O que falta é vontade política. A gente vive um colapso de representatividade, eles não têm interesse político. Até nós que estamos em pré-candidaturas e amigos meus, né, que já são deputados, como por exemplo o delegado Bruno Lima, é todo mundo tirado como piada dentro do cenário político. Não ia te falar, mas é um estereótipo de maluco que a população... Aqui em Campos, você, tem outros... Aquela menina lá que cuida dos animais abandonados ali... Lenita é sensacional. O pessoal fala que ela é maluca, deixa isso. Não, como assim? Não é maluca não, ela é uma pessoa extraordinária também. Então, dá pra gente aplicar tudo isso, mas tudo passa pela vontade política, né? Toda essa questão do direito animal, né? Ela cai na política, não tem jeito. E é por isso que a gente lança pré-candidatura, é altamente desgastante, mas a gente tem que lançar, porque eles não têm vontade política. Pra gente conseguir um mínimo de avanço, é um desgaste no ativismo político que a gente faz nos bastidores. Por favor, você pode fazer o seu dever de casa, que é proteger a flora e a fauna, que está garantido pela nossa Constituição. Então, a gente cobrar esse beabá dos políticos, esse dever de casa, é altamente desgastante. Então, dá para a gente aplicar tudo isso, mas não tem vontade política. Então, mas eles são muito ignorantes, sabe? Grande parte, porque nem para aproveitar a pauta, não estou dizendo assim... explorar a pauta e usá-la como trampolim, mas assim, eles acham que isso não tem nenhum retorno eleitoral. Isso é por ignorância. Então, os que estão mais conscientes do processo estão vendo que hoje já tem uma grande adesão e vão ficar para trás. Então, é preciso que a gente lance as candidaturas, pré-candidaturas, por conta dessa questão da representatividade, porque não tem vontade política. Todas essas coisas podem ser aplicadas. Só que é um esforço absurdo que a gente tem que fazer para conseguir um avanço de 1%. Porque quando a gente vai falar de animal e de meio ambiente, a gente é tido como piada, sabe? Até quando vinha uma bomba, essas grandes legislações, aí eles falam, não, agora a gente, lá, que a pessoa que estava falando comigo estava tirando de doida lá, tá avançando. Então, infelizmente, a falta de vontade política é o que impede dessas coisas acontecerem, porque eles que estão com a caneta na mão, e eles não fazem o que tem que ser feito, porque é dever deles, é dever, a gente não está pedindo um favor. Quando a gente fala, olha, você tem que fazer o hospital veterinário público, é seu dever. É dever da União, dos estados, dos municípios. Você tem que capacitar na parte educacional as crianças e adolescentes para o básico, que é não cometer crueldade contra o vulnerável, que é um animal. E quando você não coloca isso na grade curricular, você indiretamente está favorecendo a crueldade contra os animais, porque você não está capacitando a população. Então, assim, são lacunas totais. É uma lama completa. Tem a questão da grade curricular também, muito discutida, o trato e o respeito do homem com a mulher, que deve começar também lá nos bancos escolares. Nem precisava, mas por isso que vem naqueles vidrozinhos de shampoo, né, nos potes de shampoo, vem escrito contém shampoo. Eu vi uma placa lá em Vitória, um negócio muito doido. Eu vi uma placa lá em Vitória, assim, tentando falar para quem está no rádio, o desenho de um nível do solo embaixo, assim, um nível,
um carro naquele mesmo nível e uma moto, uma bicicleta naquele mesmo nível do solo. Ou seja, carro e bicicleta andam na rua. Na calçada, uma pessoinha. Pô, é óbvio, né? Entendeu? É igual você comprar um pacote de café, contém café. Entendeu? Bicho, é muito complicado a gente fazer isso, né? Agora, a pergunta, assim, que é interessante, e aí acho que a gente pode estender isso também para animais de grande porte, que é essa coisa do fim. Campos é uma das cidades ainda que mantém o trabalho com veículo com tração animal. O que a prefeitura fez agora, o IMTT, e aí vale sim, tudo é válido, foi criar algumas proibições de ruas onde esses veículos não podem transitar. Já é um começo, beleza, legal. Mas a grande questão é quem fiscaliza? Quem vai fiscalizar? Bom, Campos tem hoje cerca de 200 carroças cadastradas, 200 animais cadastrados, segundo as subnotificações teriam mais. Como é que está hoje a situação e que momento a gente está para dar um passo para acabar com esse tipo de transporte? Então, é muito engraçado que quando a gente lança a pré-candidatura e a gente vem pautando a questão dos cavalos, pessoas, elas tentam até coagir a gente. Você tem que parar de falar dessa pauta das carroças. Mas, assim, pessoas de Campos, quando a gente vê os comentários de pessoas de fora, a gente fala, nossa, eu vou te apoiar por conta da pauta das carroças. Então, a gente vê uma resistência, uma coisa enraizada, estrutural, territorial muito forte aqui em relação a isso. Não é porque Campos é rural que a gente tem que continuar violando o direito desses animais. Então, a gente já está avançando em vários municípios, né? Hoje eu integro o Movimento Nacional Brasil pelos Cavalos, que a gente está motorizando vários municípios, né, fazendo esse processo de transição, Caxambu, né, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Recife. Quando estourou o protesto dos carroceiros mais recente aqui, Recife estava incendiado lá também, eles fechando rua, tacando fogo em tudo. Então tem uma resistência muito grande, né? Mas é preciso que isso avance, como está avançando em vários lugares. Não tem como mais. E a internet está aí para ajudar a gente a reverberar essa luta, mostrar o que está acontecendo nos outros lugares. O que acontece com Campos? Campos arrasta essa questão de uma forma difícil, né? Atrás desse escopo de cidade rural, né? Então, rural, você esquece dessa pauta, vocês nunca vão conseguir resolver isso aqui em Campos, sabe? Por que Campos nunca consegue resolver nada? Sabe? É muito subestimar o território também, né? Então, a gente teve essa portaria conjunta da prefeitura, né? Que é a portaria 001 de 2025, que veio regular esse fluxo de carroças no território urbano, na área urbana, né? Então, eu tenho alguns mapas aqui do MTT, né, que são as manchas aonde essas carroças não podem circular. Qual é o problema? Essas carroças continuam circulando na área aonde é proibido. Então, a gente... eu apoio o Vladimir, né, e deixei claro com ele na última eleição que eu apoiaria especificamente, mais fortemente, para a gente poder abrir o diálogo e trabalhar essa questão dos animais de grande porte, né, e acredito que a gente tenha conseguido avançar um pouco. Os advogados do nosso movimento Brasil pelos Cavalos sentaram com os advogados da prefeitura para a gente rever essa portaria, dar uma lida e ver a partir da portaria o que pode avançar, porque a portaria da prefeitura que regulamenta o trânsito de carroças, ela é um processo, ela nos auxilia nesse processo de transição, mas ela é limitada. Ela só regula o trânsito, ela não fala sobre, assim, necessariamente sobre o que fazer depois, até porque é um know-how que a gente chegou para ajudar. Então, a gente vai ajudar vocês o que fazer depois com os animais, pensar soluções para essa problemática, uma problemática estrutural. Então, a gente sentou com os advogados, né, da prefeitura para ver isso, mas o que acontece? E aí, Thaís, como que o ativismo ajuda, né? Em que sentido?
nós, né, como ativistas, eu e outros ativistas do Brasil, do Movimento Brasil pelos Cavalos, a gente já faz esse trabalho de pesquisa, de pesquisadores, a gente já tem pesquisadores próximos a gente que já constroem carrinhos, veículos, e a gente puxou, e aqui eu vou falar o nome dele, que ele estava agora de uma licença médica, agora está retornando, ele assumiu um compromisso com a gente de pegar essa luta, né, para a gente emancipar os carroceiros e libertar esses animais, que é Duda de Ururaí. Então, Duda, ele firmou um compromisso com a gente de ajudar a gente aí nesse processo de transição. Então, a gente meio que está trabalhando, indo atrás desses pesquisadores, pensando financiamento, possibilidade de crédito, pensando soluções para resolver essa problemática. E basicamente, a gente também já quer meio que chegar na prefeitura e falar, ó, isso aí. Porque se a gente esperar muito também, eu apoio o Vladimir, mas se a gente esperar muito o poder público, ele é muito moroso nesse processo. E a gente não pode deixar que a situação congele nessa portaria. Precisa avançar. E a gente tem uma super problemática, e aqui já é mais uma entrevista que eu falo sobre isso muito abertamente. A portaria é boa, né? Ela é boa nos pontos dela, só que essas carroças continuam circulando em área proibida e os órgãos competentes que são responsáveis por impedir a circulação dessas carroças, eles não estão atuando. Essa é a realidade dos fatos. Então, a gente se sente assim, dando murro em ponta de faca, porque a gente faz uma trabalheira imensa. Os nossos advogados, um monte trabalhando de forma colaborativa, trabalhando sem parar para fazer com que a coisa ande, e a gente não tem os órgãos competentes, sejam os órgãos de trânsito, de segurança pública, que são responsáveis por impedir a circulação dessas carroças na área que já está delimitada pela MTT. A gente não está com esses órgãos trabalhando, porque a gente vê essas carroças circulando em área proibida. Além disso, entrando em contramão, batendo em carro, como a gente teve vários casos, e a Folha da Manhã deu matéria de uma sequência de carroças, de cavalos caindo por exaustão, entrando em contramão e chocando contra o trânsito. Então, assim, é muito cansativo. É muito cansativo porque já é uma luta cansativa, que a gente faz tudo o que a gente pode fazer, a gente se mata para ajudar o poder público a fazer esse processo de cocriação com o poder público para resolver essa problemática que se arrasta há centenas, dezenas de anos, e quando a gente está com tudo engatilhado, com uma portaria em funcionamento, tudo lindo, a gente dialogando, a ponta dos órgãos competentes que são responsáveis por impedir a circulação não estão impedindo. As carroças continuam circulando livremente. Ou seja, o poder público não está cumprindo com a portaria que ele próprio criou. Estou com o Vladimir, adoro ele, falo isso com ele. Falo, dá uma apertada, porque está sinistro, está difícil. Porque senão a gente tem que ir para o jurídico. A gente já vai para 134. A gente quer saber o resultado dos registros de ocorrência desses cavalos que caíram. Eu vou atrás do novo delegado. Então é uma trabalheira que a gente tem. Parece que a gente luta. Quando a gente está quase chegando, que a gente pega um prefeito ótimo, que abriu todos os caminhos para a gente trabalhar, a gente morre na praia. Complicado, hein? Não, além de complicado, é desanimador. Desanimador. O que eu espero que você não esteja desanimada. Né? Porque, assim, é uma causa extremamente nobre e que muita gente ainda não sabe reconhecer, infelizmente. É uma dificuldade, é uma coisa... Você viu uma senhorinha em Goiás que jogou um líquido quente no cachorro? Você viu aquilo? Rapaz... A senhorinha, eu ia falar velha, não vou não, mas ela nem merece ser chamada de velha, nem isso ela merece. A cabruca da mulher, aí agora eu acertei, pegou um líquido quente, sabe, água, óleo, estava lavando o quintal e o cachorrinho deitado na calçada. Ela foi lá e jogou água no cachorro. Rapaz, o som emitido pelo cachorro não era um latido, não era uma espécie de um grito de... Era uma lamentação, né? Você viu aquilo, cara? Graças a Deus não vi, não. Rapaz, eu vejo, porque aí eu fico curtindo. Aí, cara, esse negócio é muito complicado. Enfim, o cachorrinho foi salvo, o pessoal socorreu, ajudou, tá lá, beleza. E a senhorinha agora... Provavelmente não vai dar nada, mas pelo menos já teve que contratar um advogado, já teve uma série de... empecilhos, caiu na mídia. Nós estamos aqui no Rio falando dela, então quer dizer, é por aí.
Bom, 7h51, Thaís, a gente precisa fazer um intervalo e acho que assim, a causa animal, ela dá uma série Netflix, né, com aquele esquema que a gente fala aqui de episódios e tudo mais. Então a gente volta, vamos falar sobre a sua pré-candidatura, essa coisa, né, que Everton abriu muito bem o programa fazendo essa pergunta sobre essa transição de jornalismo para ativista. A gente abre o próximo, então, falando do ativismo em defesa dos animais, e aí vem ao contraponto que a gente pode falar sobre a questão da defesa também do ser humano que sobrevive, que leva comida para casa através das carroças. Vamos voltar nesse assunto, né, Everton? 7h52, pausa rápida aqui então, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. A seguir com Everton Luna aqui na bancada hoje, recebendo a Thaís Tostes, falando sobre a sua luta aí pela causa animal e também vamos falar de política. Ela é pré-candidata a deputada estadual. 7h52 em Campos. Agora chegou a hora de